Bem, Pai do Senhor, irmãos, nós vamos dar continuidade aqui na página 53. Nós fizemos a leitura do último parágrafo de características especiais da primeira epístola aos Tessalonicenses. Então, são 4 características principais da epístola. Foi um dos primeiros livros escritos do Novo Testamento, contém textos chaves do Novo Testamento sobre a ressurreição dos santos falecidos por ocasião do arrebatamento da igreja. Por que Paulo escreveu essa epístola? Porque tinha gente morrendo e Jesus não voltava. Olha só como a fera tamanha a vontade de estar no céu do povo. Então, eram os irmãos, eles esperavam Jesus assim para amanhã, ou para ontem, né? Melhor dizendo. E aí os irmãos estavam morrendo e eles não viam a volta de Jesus, aí ficaram abatidos. Aí Paulo escreve, vocês viram que na leitura que a irmã Rita fez, os 5 capítulos das primeiras epístolas só está falando sobre ressurreição. Então é uma das características. Se vocês quiserem anotar aí no cantinho do coisa, grifar, né, que a gente já deixou, oferece uma visão única do estado de uma igreja zelosa. Amém? No Rita, acho que a gente vai ter que arrumar uma outra extensão, que já entrou no alarme aqui. Tem outra, a extensão que tem ali, está ligada na caixa, não consigo tirar. Eu acho que vou... Então, vamos orar a Deus para... Tem outra extensão ali? Não sei se é do outro lado. Extensão? É. É porque a extensão que tem aqui, que não está aqui. Ah, tá. É que tá... Ali no som não tem nenhuma, irmã? É dessa aí. Que eu usava muito no som, na igreja, extensão. Seu lugar é para você. É para ligar o carregador, eu acabei não carregando. Isso, aí já dá. Aí já dá, irmão. Tem 1 metro só que a gente precisa. 1 metro, 1,5 metro aqui, a gente põe aqui. Então vamos entrar na segunda epístola de Paulo à igreja em Tessalônica. O autor é Paulo, tema, a volta de Cristo. Data cerca de 51 ou 52 depois de Cristo. Nos dias de hoje nós estamos quase dentro dessas cartas de Paulo. Sim. Os dias de hoje o povo não está mais falando de volta de Cristo, não. Alguns estão gritando para Jesus, Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Nós estamos quase dentro dessas cartas já. Já deu, irmão. Está ótimo. Pastor, o senhor falou que está aí é antes das características especiais? Não, nas características mesmo. Não, o que eu estou falando? Sim. Oferecem uma visão Única, isso. de uma igreja. É o 4. Pode grifar aqui, né? Pode grifar todo esse período aí, ó, de características especiais. Pode grifar todo, que isso aí é para vocês memorizarem. Eu preciso passar umas perguntas também sobre essa epístola para vocês, essa apostila, para vocês ficarem para marcar. Então eu gosto, como eu pedi para anotar, porque talvez ou eu ou o pastor ponha na provinha lá. 2 Tessalonicenses, considerações preliminares. Ao escrever Paulo esta epístola, a situação na igreja de Tessalônica era quase a mesma da ocasião em que ele escreveu a primeira carta. Olha só, ele já tinha escrito uma carta e o povo não tinha mudado o ânimo. Será que tem gente hoje assim? Que ouve e não muda? Pregou muito dos 12 dias isso aí. Então, porque as pessoas estão ouvindo, ó. Irmãos, e a diferença aqui é 1 ano depois, 1 ano, 2 anos no máximo depois da epístola. E o povo não se animou. Aí Paulo tem que falar de novo. Repetir. É uma coisa que o pastor Gilberto sempre falou e o pastor Paulo no final do pastor Ronaldo. Nessa reunião falava sempre a mesma coisa. Enquanto vocês não memorizar isso, aprender isso, nós vamos estar repetindo a mesma coisa. Eu vou falar um caso aqui que o saudoso pastor Zé Garcia falou uma vez numa reunião de obreiros no ministério. Ele já sentado, assim, que ele tinha diabetes, problema renal, ele pregava sentado, assim. E aí ele falou uma vez pra gente, assim, que
Uma vez ele estava no ministério, que ele congregou muito no Madureira, muito tempo. E teve uma congregação que foi reclamar com o pastor presidente lá do Carapicuíba, que o pastor da congregação só pregava o Salmo 23. Só o Salmo 23. Só o Salmo 23. Aí o pastor falou, tá bom. Então vocês vão recitar agora o Salmo 23 para mim. Sem olhar na Bíblia. Se ele está pregando. Ninguém sabia. Ele falou, então pode ir para casa, que ele vai continuar pregando até vocês aprenderem. Quer dizer, a pessoa não assimilou o Salmo 23. Não entendeu que tem um pastor que cuida dele. Porque ali não é o pão que vai faltar, é o pastor que não falta. Que no original ali é não me faltará. Nada há de me faltar. O texto mesmo grego é assim, não me faltará. Não é nada, irmão. É assim, quer dizer, ele está dizendo, o Senhor é meu pastor e não me faltará. Tanto, aí você vê que realmente no contexto da escrita, você vai ver que é aquilo que ele quer dizer. Vamos fazer a leitura rapidinho do Salmo 23. Tanto que não tem E, né? Não tem. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Então, mas se você pegar É no original, o original hebraico, que Deus não vai faltar. que Deus não vai faltar. Olha, e ele é curtinho. Olha Davi escrevendo. Essa tradução aqui é nada me faltará. Mas se você colocar assim, ó, não me faltará, aí você faz entender, aí na continuação da leitura você vai entender que o primeiro versículo o original é o que está dizendo mesmo, ó, que ele se explica no versículo 2 em diante, ó. Deitar-me faz em verdes pastos. Quem me faz? Senhor. O Senhor. Guia-me mansamente às águas tranquilas. Quem é que guia? Então ele deita, o que quer dizer deitar? Descanso. Guiar é companhia. Guarda. Aleluia. Refrigera a minha alma. Na hora da angústia ele refrigera a sua alma. Guia-me pelas veredas da justiça. Quer dizer que ele vai te levar para o caminho certo. Vai te guiar pela retidão da palavra, da retidão do que ele quer, dos estatutos dele. Por amor do seu nome. Viram que não está falando nada só fala dele? Só fala dele. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Por quê, Davi? Porque tu estás comigo. Nem no vale da morte ele falta. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. O que é o óleo? É o Espírito Santo. É só ele. A Bíblia é só dele. É só sobre ele. Porque tem gente que diz assim, nada, não teve gente que passou dificuldade. Paulo não passou dificuldade? Todos nós já passamos dificuldade financeira em algum momento da vida cristã. Em algum momento. Mas ele refrigerou a nossa alma. Refrigerou a nossa alma no momento de angústia. Certamente, aí tem companhia, hein? Olha que companhia que tem o cristão, o Filho de Deus. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E o que você vai fazer depois, Davi? Habitarei na casa do Senhor por longos dias. Então, todo aquele que tem um Senhor como seu pastor, quer estar na casa do Senhor, quer congregar. Porque não pode ficar à vontade de não estar. Não pode estar à vontade de estar longe da casa do Senhor, longe de estar em comunhão, de estar congregando. É isso que Davi está dizendo. Então, o original a gente vai entender que o Senhor é o meu pastor e não me faltará. O nada não é o nada, é o não. Eu não sei porque que o irmão colocou nada na tradução. Eu fui ver uma vez lá, que eu tenho aquela Bíblia. Não, se você pegar a Bíblia, aquela palavra-chave, você vai ver que eu tenho uma hebraica, uma Bíblia judaica, que não me faltará. Uma Bíblia judaica. Você pode ver que não me faltará. Essa é nada. Essa é a?
me faltará. Então, A minha também é nada. mas eu vou ver se eu consigo tirar uma foto e posto no grupo Eu para vou vocês ver se verem. na minha Bíblia, porque tem de estudo lá em casa. É. Considerações preliminares. A gente já leu. Vamos lá. É provável, pois, que esta carta tenha sido escrita apenas poucos meses depois de 1 Tessalônica, quando Paulo ainda se encontrava trabalhando em Corinto com Silas e Timóteo. Tudo indica que Paulo, ao ser informado do acolhimento da sua primeira carta e do progresso dos crentes tessalonicenses, foi movido a escrever esta segunda carta. Quem pode ler o propósito? O propósito de Paulo nesta epístola é semelhante ao de 1 Tessalonicenses. 1. Animar seus novos convertidos, perseguidos. 2. Exortá-los a dar bom testemunho cristão e a trabalhar cada um pelo seu sustento. E 3. Corrigir certos erros doutrinários sobre eventos dos tempos do fim, ligados ao dia do Senhor, dia de Cristo, que está em 2 Tessalonicenses 2:2. O tom da primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses é de uma ama que cria os seus filhos, 1 Tessalonicenses 2:7. Na segunda, o tom é primeiramente o de um pai, que disciplina os seus filhos desobedientes, para corrigir seus caminhos, 3:7-12. Confere 1 Tessalonicenses 2:11. Elogia-os, porém, pela sua fé perseverante, e volta a encorajá-los a permanecer fiéis em todas as perseguições, 1:3-7. Só um minutinho. Vocês viram que é incentivar mesmo tendo perseguição. O primeiro século foi terrível. O primeiro século era pegar cristão lá e pendurar e fazer tocha. Botar fogo nele vivo. Em Roma não tinha, os corpos serviam de lamparina dos cristãos. Encorajar em todas as perseguições. A gente aqui no Brasil não tem perseguição. E tem tanta gente desencorajada. Tem tanta gente que, irmão, eu conheço gente assim, irmão, que está... E qualquer coisinha começa a chorar, começa a falar, não, eu não... Uma pessoa dessa não aguenta 2 dias do primeiro século, não. Eu estava falando com um pastor esses dias, conversando com ele, e ele dando um ensino, depois eu mandei uma mensagem para ele, estava vendo o ensino que ele estava dando para os obreiros, e ele falou que tinha um camarada com ele, que o camarada tinha 20 anos e não saía daquilo. Era só não queria ir para frente, não queria entrar na batalha, era qualquer coisinha, não dá, eu não consigo, aí pegava alguma coisa e já entregava. E era coisa de 20 anos, não é coisa de 2 anos, 20 anos. E ele chamou ele de crente isopor, que é frágil, quebra com qualquer coisa. Aí eu mandei uma mensagem para ele dizendo assim, meu pastor, será que esse povo encararia uma fornalha? Aleluia. Será que passaria a noite numa cova com os leões? Ele falou assim, esses aí, irmão Eduardo, nem com a fornalha apagada entrariam. Esse tipo aí não entra, nem com a fornalha apagada. Então, é isso que a gente tem que... Aqui, está encorajando no meio da perseguição. E a gente não tem. Tem gente que, se perder o emprego, já fica doente. Mas ele não diz assim, que eu te sustentarei, eu não te deixarei, é Deus que diz, né? E nem te desampararei. Que a boa mão do Senhor está sobre nós. Bom, eu vou falar para vocês, é uma coisa assim, você viver um milagre dia a dia da provisão de Deus, é um negócio tremendo. É um negócio que você está achando assim, não vai dar. Tem que pagar um negócio, mão, de repente, rapaz, estou te mandando aquilo que eu estava devendo. Aí você paga o trem. Você faz a compra. Então, por que tem gente hoje que é assim? Eu vi uma irmã tomar uma paulada numa festividade da pregadora, assim que acabou o culto.
acabou e Deus usou a irmã, e a irmã já estava pesado já, que a palavra foi tremenda, que ela pregou, e ela pegou a mulher assim e falou: ei, não quero, irmão, você vê a autoridade de Deus falando na boca da mulher, não quero ver você mais reclamando da situação que você está passando, já te deixei faltar alguma coisa. Não, com essas palavras, eu presto atenção na profecia, eu não julgo o profeta, eu julgo a profecia. E eu sei que a pessoa é realmente um isopor. Aí às vezes tem que vir Jeová, uma pessoa de fora, e dar um chacoalhão. Aí foi Deus assim, purinho na vida da mulher, que Deus usou. Né? Aí que ela chorou mesmo, porque aí estava tomando safanão na frente de todo mundo. Só que quem é espiritual presta atenção, tem gente que está lá no movimento. Quando alguém está profetizando, eu estou ouvindo. Porque Paulo diz, né? 1 ou 2 profetizem, e os outros julguem. Mas como é que você vai julgar um som da bateria alto? Eu tive que pegar os meninos uma vez, aqui, os jovens e os músicos, para falar com eles. E aí eu falei: pô, o seu pastor precisa ouvir a profecia, para ele julgar. Se ele não ouvir, não tem como. Aí eu falei: quando ele estiver ministrando uma profecia, vocês para o som. Todo mundo tem que ouvir a profecia. Se é Deus falando. Aí não é julgar o profeta, é julgar a profecia. Aí eles entenderam. Aí eu conversei com alguns pastores do setor. Até com reverência, né? Sim. E também, irmã, porque assim, Paulo diz que os demônios se transformam em anjos de luz. E aí a gente tem que ter discernimento para saber se é Deus falando ou não. Nunca profetado. Isso. Porque irmão, deixa para lá. Eu já ouvi algumas coisas assim que depois aí eu falei, o povo falou assim: rapaz, mas tu pega pesado. Eu falei: não tem como. Falar que Deus quer fazer grandes coisas, mas o que tem antes da profecia que ele falou na boca de Josué? Santifica o povo. Quer ver grandes coisas sem santificação? Vocês acham que a igreja hoje vai ver os prodígios que a igreja do primeiro século viu? Se a gente não entrar, tudo bem que a gente vê que faz, a gente viu até pouco tempo atrás Deus usar, assim, até lembro que o pastor Paulo uma vez, a gente conversando, falando do Davi Miranda, irmão. Davi Miranda teve lugar dele chegar com a paz do Senhor, o povo já caiu endemoniado. Quando ele falou assim: eu vou orar agora, falar com o Senhor, e quem tiver acamado ou de cadeira de roda ou de muleta pode soltar e pode vir andando. Ele começou a orar, o povo já foi levantando. Mas irmão, tinha vezes que era 40 dias de jejum, não põe água, né? Pode na intimidade, né? Sim. Então, mas a gente só vai ver. Por isso que é importante a gente ter essa noção de parar o som. Vocês que estão dirigindo igreja, falar com os músicos, falar: ó, alguém levantou para profetizar, para o som para eu ouvir. Os pastores, os obreiros, a igreja tem que ouvir, e quem tiver discernimento espiritual vai saber. Porque é preciso ouvir, porque se for de Deus vai cumprir, sim ou não? Sim. Agora se não for Deus não cumpre. Vamos lá. Era só isso que eu queria falar sobre perseguição. Pode continuar. Vocês entenderam aqui sobre perseguições? O clima que era, o contexto que era, que Paulo está escrevendo? Ó, e se encorajem, porque o negócio pode piorar. Pode continuar a sessão. A seção principal da carta trata do dia do Senhor, no seu aspecto escatológico. 2 Tessalonicenses 2:1-12 e 1:7 ou 10. Afigura-se de 2:2 que alguns em Tessalônica afirmavam por espírito suposta revelação profética por palavra, mensagem verbal ou epístola, supostamente escrita por Paulo, que o tempo da grande tribulação e o dia do Senhor já havia começado. Paulo corrige tal erro, declarando que 3 eventos notáveis assinalarão e precederão a chegada do dia do Senhor, em 2 Tessalonicenses 2:2.
ocorrerá uma grande apostasia e rebelião. 2 Tessalonicenses 2:3. 2. A restrição determinada por Deus para resistir à injustiça será removida. 2 Tessalonicenses 2:6-7. E 3. O homem do pecado se revelará. 2 Tessalonicenses 2:3-4-8-11. Paulo repreende aqueles que, na igreja, estavam se aproveitando da expectativa da iminente volta de Cristo, como desculpa para a ociosidade. Exorta os crentes a serem diligentes e disciplinados no seu viver. 2 Tessalonicenses 3:6-12. O que vocês... Isso aqui eu vou destacar. Ó. Paulo repreende aqueles que na igreja estavam se aproveitando da expectativa da volta de Cristo como desculpa para a ociosidade. O que vocês entendem sobre ociosidade aí? Pessoa ansiosa, Ociosa. ansiosa. No ócio. A pessoa que não quer fazer nada. Preguiçosa, não quer trabalhar, irmão Giovanni. Ah, Jesus vai voltar, não vou trabalhar não. Não quer fazer mais nada, né? Hã? Não quer fazer mais Eles nada. achavam Não. que Jesus iria voltar naquela Então, época. aí não queria trabalhar. Aí queria viver do que a igreja fornecia. Tem gente assim hoje? Tem um monte vivendo aí com o dinheiro do Lula. Então, Não quer mais trabalhar. O dinheiro do Lula basta. para vocês verem como, como disse Billy Graham, né, que a Bíblia ela é mais atual do que o jornal que vai sair amanhã. Não é o de hoje, não. É o de amanhã. Então, ele está falando, exorta os crentes a serem diligentes e disciplinados no seu viver. Lê para nós aí, 2 Tessalonicenses 3, do 6 ao 12. Para a gente ir fechando isso aqui. É, 2 Tessalonicenses 3, 6 ao 12. 3, 6 ao 12. Pode ler aí, tá? Isso, 3, 6 ao 12. Andamos, porém, no nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos apartei desse. Segunda, 3, 6. 3, 6. 2 Tessalonicenses? É, 2 Tessalonicenses 3, do 6 ao 12. É esse mesmo. É esse mesmo. Pode ler. 3, do 6 ao 12. Andamos, porém, irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis de todo irmão que anda desordenadamente, e não segundo a tradição que de nós recebeu. Vamos só, porque... Então, quer dizer, ele está mandando se apartar de quem não anda conforme a palavra. Porque às vezes as pessoas acham, não, você tem que ter comunhão com quem anda todo torto. Aí, você entendeu como às vezes tem gente que quer amar demais? Amar é uma coisa. Amar é uma coisa, agora conviver é outra. Amar é você corrigir a pessoa. Rapaz, te endireita. Quem gosta de falar assim é o pastor Zé Gomes, né? Te endireita, te apruma. O pregador ontem trouxe uma mensagem, ele falou uma coisa interessante, é assim, você vai corrigir, mas tem gente que não quer correção. Aí ele falou, né, que a gente tem que ir atrás do irmão, fazer obra, né, ligar para o irmão. Eu pensando naquilo, que engraçado, e a pessoa estava aqui, ela mesmo se tocou. Engraçado, a gente liga para a pessoa, procura a pessoa não te atende, fala que não quer conversar com ninguém. Já aconteceu comigo, mas aqui, eu ligar, ficar atrás, não conseguia falar com ela, ligava para a filha. Com o tempo ela falou que até a filha dela ela proibiu de me atender, que ela não queria conversar com ninguém. Aí como é que a gente vai corrigir, vai ensinar a pessoa que não quer? Aí ela estava aqui ontem, eu comecei a rir, ela já lembrou. Aí quando foi no final do culto ela falou, a irmã não quer receber ninguém, nem como é que vai ajudar? Então, porque... Sua parte você fez, né? Porque você não pode insistir demais. Eu já contei aqui numa pregação aqui de um menino, que eu fiquei ligando, tem uma hora que ele me desrespeitou, foi mal educado comigo. Aí, irmão, eu falei, tá bom, eu não vou te ligar mais, pode ficar tranquilo. Daquele dia em diante, não liguei. Outro dia essa mesma irmã, ela veio, depois que subiu, apareceu de novo.
Eu estava lá fora conversando com a irmã e ela ia passando por trás de mim. E eu peguei ela por trás, né? E esperei que eu falar com você ali, já estava passando por trás de você para você nem me ver. Soltei na hora e não falei nada. Pai do Senhor, Deus abençoe. Porque se não quer, você não pode forçar. Pode ir, irmão Daniel. Porque vos mesmos sabeis como convém imitar-nos, pois que não nos movemos desordenadamente entre vós. Quem que ele está pedindo para imitar? Paulo e seus obreiros. Quando ele fala imitar-nos, ele está falando dele e dos obreiros que andam com ele. Quando você lê assim. Quem está escrevendo? Paulo. Então ele está pedindo, vocês imitem a nós. Aqueles que sou eu e os irmãos que andam comigo. Pode continuar, irmão Daniel. Nem de graça comemos o pão de homem nenhum, mas com trabalho e a fadiga, trabalhando noite e dia, para não sermos pesados a nenhum de nossos irmãos. Não porque não tivéssemos autoridade, mas para vos dar em nós mesmos exemplos para nos imitar. Pode ler o 10. Porque quando ainda estávamos convosco, vos mandamos isto, que se alguém não quiser trabalhar, não também não pode. Pode continuar. Vocês já entenderam a mensagem, né? Como foi direto. Não trabalhar, não come. Às vezes eu falo isso. O povo fala, não, você não quer trabalhar. Eu falei isso para um jovem. Brincando assim, não é brigando, mas ensinando, né? Aí ele tinha feito 18 anos, falei, e aí, vai começar a trabalhar? Não, precisa descansar um pouco. Falei, descansar do quê, rapaz? Ele falou assim, não, eu terminei a falar. Não, meu irmão. Aí eu olhei para o pai dele e falei assim, Paulo diz aos Tessalonicenses que aquele que não quer trabalhar não coma. Se ele não quiser trabalhar, não dá comida para ele não. Passou um mês, o pai dele falou para mim assim, rapaz, arrumei um emprego para ele lá e está trabalhando lá comigo lá. Então, porque você tem que chamar, eu gosto mesmo de falar com o jovem por isso, porque eles me dão liberdade para falar, eles me falar, eu pego ele, aí eu mando ler. Aí eu abro a Bíblia e mando ele ler. Falei, está vendo? Eu não estou falando da minha boca, do meu ventre. É que a Bíblia está ensinando, não quer trabalhar, não coma. Pode continuar, irmão Daniel, termina aí até o 12. Porquanto vimos que alguns entre vós andam desordenadamente, não trabalhando, mas fazendo coisas vãs. A estes tais, porém, mandamos e exortamos. Exortamos por nosso Senhor Jesus Cristo, que trabalhando com sossego com os seus próprios pães. Olha aí. Crente preguiçoso. Não, crente preguiçoso. E ontem as crianças cantaram lá na igreja, no culto, sobre o preguiçoso, que Deus não quer preguiçoso na obra. Gente, mas foi uma paulada que eu falei, misericórdia. Era isso que eu queria, para vocês verem como é que estava a situação. E a gente estava... Porque isso também pode ter sido resultado, além também, que Paulo explica que a volta do Senhor vem, né? Vai ser como um ladrão que vem lá em... A gente sempre lê muito em velório isso, né? Que aqueles que morreram, que dormem, ressuscitarão primeiro, e nós que estivermos vivos seremos transformados. Aí o pessoal fica naquela e vai, aí não quer mais trabalhar. Características especiais. 3 são as características. Pode ler, irmão Daniel. Página 56. Então vai, seu irmão Giovanni, pode ler. 56, lá em cima. 3 são as características especiais dessa faculdade. Elas contêm 2 trechos mais completos do Novo Testamento, a respeito da iniquidade e da impostura desenfreada no final dos tempos, o justo juízo de Deus, vinculado à segunda vinda de Cristo, é descrito aqui em termos apostólicos, como no livro de Apocalipse. Entrega termos descritivos do anticristo, que não se notam parte da Bíblia. Isso. Então, o que acontece? A igreja não vai estar aqui após o arrebatamento da igreja, vai acontecer tudo isso que Paulo está dizendo. Se levanta o anticristo. Depois do arrebatamento da igreja, aí o anticristo se levanta. Eles estão pregando o contrário na internet.
É isso que Eu também vi. perguntei. Eu tô Tem um pastor que a igreja vai estar aqui. Então, mas não tem como estar, porque assim, é que não dá para a gente falar agora, mas quando a gente chegar em Apocalipse, se Deus permitir a gente estiver aqui, a gente estiver aqui, a gente vai ver aí, dá para a gente falar um pouco mais sobre isso, né? Porque, irmãos, guarda isso, o propósito da grande tribulação é tratar com Israel, é para Israel se voltar para Cristo. Então a perseguição toda vai ser com Israel. No final dos 3 anos e meio, eu já estou falando, né? No final dos 3 anos e meio, o anticristo vai querer fazer uma estátua dele em Jerusalém. Aí, o Israel não vai aceitar, porque eles não são idólatras. Não vão aceitar, aí a perseguição vai. Aí os 3 anos e meio da grande tribulação, que é a parte final. Vai ter a matriz. Aí vai ser a perseguição contra aquela mulher que vocês veem com dores de parto em Apocalipse, é Israel. Ele citou isso aí domingo, Apocalipse 12, né? É. A mulher grávida, né? Essa mulher grávida é Israel. Porque na escola bíblica a gente, meu esposo trouxe a aula e o pastor estava aqui e ele estava complementando, né? Então foi muito interessante, porque ele estava falando de Deus, né, da Trindade, né? Então, se falar da Trindade vai remeter muitas coisas, Sim. né? Então foi bem ampla a aula e trouxe as religiões, né? As seitas e tudo mais, aí chegou no islamismo. E aí chegou nessa parte aí. Então, tudo a grande tribulação, o objetivo primordial, primaz mesmo, é tratar com Israel. A igreja não vai estar aqui. O negócio é com Israel. Então, tudo que você vê, aquela perseguição da mulher com dores de parto, é Israel. Que ela vai para o deserto, não é? Então, Israel vai ter que sair de Jerusalém e caminhar pelo A deserto. perseguição vai ser mundial, né? Global, né? Sim, contra Israel. Onde tiver israelense, irmão, vai ser perseguição. Por quê? Porque todo o governo vai estar nas mãos do anticristo. Então todas as nações vão estar juntas com ele. O chicote vai estralar. Não quiser aceitar quando ele veio. Por isso que a gente, uma vez, eu não sei se você lembra, que uma vez eu preguei aqui sobre... acho que foi a primeira ministração das bodas. Não sei se vocês lembram das bodas. Eu preguei isso no culto de missões aqui. Do convite para as bodas do filho, do rei. Acho que eu lembro. Aqueles que não aceitaram é Israel. Olha como Cristo já está falando com eles naquele tempo. Quem não aceitou o convite foi Israel. Agora quem está nos valados é a gente. Gentios. São gentios. Somos nós. Os desprezados. Rapaz, eu começo a sentir Deus, dá vontade de dar uns pulos. Vamos entrar Segurar em... só mesmo, a gente desigurar, a gente Não, irmão, é é terrível mais isso. complicado, a gente sente. Autor, 1 Timóteo. Essas agora vocês sabem que eu gosto de falar cartas pastorais. Tá bom? E não é errado dizer, porque é uma instrução para quem é pastor, quem deseja ser pastor, quem deseja ser obreiro na casa do Senhor. E eu sempre digo, quer ser um bom obreiro? Seguir pelas epístolas pastorais, pelas cartas pastorais, que é 1 e 2 Timóteo e a carta a Tito. Tá bom? Essa eu sempre deixo, os irmãos que estão aí ouvindo. Se você quer ser obreiro, a direção é as cartas de 1 e 2 Timóteo e a epístola de Tito. Filemão não é A pastoral. Filemão eu acho que é uma carta pessoal. Ah, pessoal. E Hebreus é uma universal. Universal. Isso. Eu tenho Filemão como uma carta pessoal. A gente vai entrar nela aqui, se Deus permitir, ou então a gente deixa ela para a semana que vem, que ela tem uma profundidade tremenda, irmãos. Eu acho que eu vou deixar ela para a gente fazer semana que vem. Porque ela é a última, não é? Eu acho que é. É a última. Filemão, acho que é a última. É a última. Que aí a gente faz ela no final, nos 10, 15 minutos, 20 minutos, dá pra gente fazer semana que vem. Aí a gente consegue fazer Aí a gente entra no Pentateuco. Porque, olha, irmão, Filemão tem uma profundidade
tão grande quanto Ruth. Ruth, o livro de Ruth também é Cristo todinho, de fora a fora. E é Cristo, a igreja e Israel. Vocês já estudaram o livro de Ruth? Não? Nesse curso? Então vou deixar para quando a gente entrar. Amém? Vamos deixar, senão a gente atrapalha. Quem pode ler? 1 Timóteo. Pode ler, mano. Não, página 56. 56, Na revista. Na revista. Página 56. Considerações preliminares. Considerando as preliminares. 1 Timóteo, 2 Timóteo. Título, comumente chamada Epístolas Pastorais. São cartas escritas por Paulo. 1 Timóteo 1, 1 a 2. 2 Timóteo 1, título a 1. A Timóteo em Éfeso e Tito em Creta. Concernente ao cuidado pastoral da igreja, alguns críticos questionam a autoridade dessa Paulo, mas a igreja primitiva corroborava ao compará-las com as cartas de Paulo. Estas diferenças podem decorrer da avançada idade de Paulo e a sua solicitude pessoal com os ministérios de Timóteo e de Tito. Deixa só um pouquinho para a gente meditar um pouquinho aqui. Vocês viram porque eu falo que é concernente ao cuidado pastoral? Por que eu falo de que é carta pastoral? Essa, irmãos, é a chave para quem quer ser um bom obreiro. É se guiar por essas epístolas. Se guiando, você pode errar, porque a gente é falho. Mas você vai errar bem pouco. Bem pouco. Bem pouquinho mesmo. Por que alguns críticos dizem que a idade avançada e outra também? Paulo tinha um cuidado especial com eles, por quê? Porque eles eram discípulos dele. Foi ele que formou. Então ele tem que ter cuidado. Eu quero crer que o pastor Gilberto também tenha cuidado com os obreiros que ele levantou aqui no Ministério do Efraim. De orientar, de aconselhar, de estar perto, não tem? Então, é isso. É o cuidado com aquele que ele gerou na fé. Então, Paulo tinha esse cuidado. Falou, não, tem que orientar. E a gente vai ver mais para frente que ele antevê alguns problemas que eles vão encontrar. Então, quando a gente começa a ler, a gente percebe que na sua caminhada, lembra que eu falei que tem três objetivos da palavra de Deus? Ela mostra o que você está vivendo, ela explica o que você já viveu, e o mais importante, ela te prepara para aquilo que você vai viver. E aqui, então você lendo, você já está preparado. Quando acontecer, você sabe. O Espírito Santo vai te lembrar, fala, não, então eu tenho que fazer isso, isso e isso, para não acontecer problema. Tá bom? Pode continuar. Paulo escreveu, é isso? É, né? Quem estava lendo? Era o senhor, irmão Daniel? Pode ir, irmão. Paulo escreveu 1 Timóteo, depois dos eventos relatados no fim de Atos, a primeira prisão de Paulo em Roma. Terminou, segundo parece, com a sua liberação. Posteriormente, segundo Clemente de Roma, e o Canon Muratorino. 190 depois de Cristo. Paulo viajou de Roma, dirigindo-se para o oeste, até a Espanha, e ministrou a palavra de Deus ali, como era seu desejo há longo tempo, conforme relatam as epístolas pastorais de Paulo a seguir. Voltou à região do mar Egeu, especialmente Creta, Macedônia e Grécia, e aí continuou seu ministério durante esse período, cerca de 64 a 65 depois de Cristo. Paulo comissionou Timóteo como seu representante apostólico para ministrar
em Efésios e Tito, para fazer o mesmo em Creta, da Macedônia. Paulo escreveu sua primeira carta a Timóteo e pouco mais tarde escreveu a Tito. Posteriormente, Paulo foi preso de novo em Roma, quando então escreveu uma segunda carta a Timóteo, pouco antes do seu martírio, em 67, 68. Então, vocês viram que no final ele diz assim, ó, a minha morte já está próxima. Estou sendo levado como libação. Libação é oferta ou sacrifício. A gente já conversou sobre isso, que Deus avisa ao seu servo ou à sua serva quando ele está próximo da morte. A irmã Francisca falou que o pastor Paulo falou várias vezes lá no hospital, né? Que a senha dele já estava chegando. Eu falei da minha sogra, e mesmo sem enxergar, com o mesmo problema do pastor Paulo, o glaucoma tinha avançado tanto que ela só via vulto. E ela falou que estava vendo criança de branco e gente de branco do nosso lado na UTI, sem enxergar nada. Vocês não estão vendo? Na mesma semana, Deus levou. E o Paulo sabia. Pedro também diz que, quando ele, na segunda epístola dele, que ele estava próximo da sua partida. Então, e ele escreve para Timóteo se ele pudesse vir rápido para trazer a capa e os livros, lembra? Só que os historiadores dizem que não deu tempo para Timóteo chegar, porque Paulo morreu naquela semana que a carta chegou. Uma viagem naquela época demorava muito, né? Então não deu tempo. Paulo morreu na semana que os historiadores dizem que na semana que a carta chegou nas mãos de Timóteo, ele morreu. Mas tá, como ele disse, há uma coroa para mim reservada, não só para mim, ele diz assim, né? Vamos ver, 2 Timóteo, finalzinho lá, para a gente fechar Timóteo. Ele disse essa palavra de combater o bom combate. É. Quer ver? 2 Timóteo 4, 17. Se eu me livrarei de tua obra, sou o Senhor. Eu acho que é 4, 7, 8, né? Isso, combati o bom combate. Acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. Aí ele completa, ó. E não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Salvos. Essa coroa da justiça é a mesma coroa da vida? É a mesma. Da justiça é a coroa da justificação. Porque você foi justificado em Cristo. Então tem mais de uma coroa. A coroa são os galardões. São os galardões da sua obra. Tudo que você está fazendo para Cristo gera um galardão. Né? Aí a gente vai ver também. Nossa, gente, meu irmão, quando a gente começar a estudar o dia do Senhor mesmo, na encontro da igreja com Cristo, ele vai começar a entregar o galardão e vai passar nossas obras no fogo, é um negócio tremendo. Não vai ter rejeição, porque só quem está lá já está salvo. Vai ter galardão, é bonificação. E mesmo a gente sem merecer, né? Ainda tem galardão. Tem gente que fala que vai haver tristeza. Vai estar no céu? Como Não tem tristeza. Não tem lógica, né? Não tem lógica de ter. Paulo teve um tríplice propósito ao escrever 1 Timóteo. Exortar, eu acho que é a 2 Timóteo, né? Que a gente está falando de 2 Timóteo. Não, a gente está na primeira, né? Ou está na segunda? Está na primeira. Ele está na primeira ou na segunda? Na primeira, né? Paulo teve um tríplice propósito ao escrever 1 Timóteo. Exortar o próprio Timóteo a respeito do seu ministério. Não é propósito não, viu? É próprio aí, ó. Exortar o próprio Timóteo. Não tem como exortar o propósito, né?
É o próprio propósito, é o próprio Timóteo a respeito do seu ministério e da sua vida pessoal. Isso aí também você pode grifar, viu, irmãos? Isso aí pode cair na prova. 2. Exortar Timóteo a defender a pureza do Evangelho e seus santos padrões da corrupção causada por falsos mestres. 3. Dar a Timóteo instruções a respeito de vários assuntos e problemas de Éfeso. 1 Timóteo, tem uma passagem aqui que eu queria ler com os irmãos. Sobre os presbíteros, olha só. 5:17. Por isso que eu falo para vocês como é guia essa epístola para obreiro. 4:17. Primeira epístola de Timóteo 4:17. Diz assim: os presbíteros que governam bem sejam estimados por dignos de duplicada honra, principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina. Porque diz a Escritura: não ligarás a boca ao boi que debulha, e digno é o obreiro de seu salário. Não aceiteis acusação contra o presbítero, senão com 2 ou 3 testemunhas. Aos que pecarem, repreende-os na presença de todos, para que também os outros tenham temor. Conjuro-te diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que dos anjos eleitos, que sem prevenção guardes estas coisas, nada fazendo por parcialidade. Viu como tem orientação? Não é porque a irmã Rita é minha prima que eu vou colocar ela para trabalhar, só porque ela é minha prima. Seria parcial isso. Não é porque o irmão Rony me deu um presente que eu vou colocar ele se ele não. Isso é parcial. Isso é parcialidade. A ninguém impõe aqui tem uma orientação tremenda aqui, ó. A ninguém impõe precipitadamente as mãos, nem participes dos pecados alheios. Conserva-te a ti mesmo puro. O que é imposição de mãos? É levantar pro ministério. Quando você impõe as mãos, aqui o pastor não orou quando foi separar os obreiros, lembra? Eu já vi aqui algumas vezes que eu vim aqui, ele separou alguns irmãos, vejo, às vezes até na festividade eu vi ele impor na mão. Acho que quem estava de joelho, acho que era o Deoclésio, eu cheguei a ver, ele estava de joelho nas fotos. Ele estava de joelho, aí o pastor estava impondo as mãos. Isso é imposição, é separar. Porque se você separar alguém que está em pecado, você fica participante dele, dos pecados. Olha só o peso, irmão, de ser um obreiro, de ser um pastor, de ser um dirigente de congregação. A responsabilidade que a gente tem que ter. É a mesma coisa, a esposa, né? Sim. Não vai poder fazer isso com a esposa só porque é esposa. Sim. Porque assim, primeiro ele precisa governar bem a casa dele. Se ele governa bem, a esposa está do lado. Os filhos têm ele com respeito. Eles podem até ser do mundo, mas eles têm ele com respeito com o pai. Referência. Tem referência. Entendeu? Então, é esse o cuidado que tem que ter. E às vezes, irmãos, eu infelizmente, já vi fazerem essas coisas e depois quem sofreu foi a obra. Colocaram precipitadamente as mãos, levaram a pessoa, colocaram a pessoa à frente de um trabalho e quem sofreu foi a obra. E aí Deus vai cobrar, irmãos, de quem pôs as mãos. Aí não tem conversa. Uma hora Deus conversa com eles. Com quem pôs. Deus não tem ninguém por inocente. A palavra está aqui. Não está a instrução? Se ele leu, ele vai ter temor. Vou orar, e Deus vai me falar se é para livrar ou não. Porque ele vai cobrar. Era isso que eu queria deixar. Por isso que é a epístola pastoral. E serve também para quem não é pastor, para você ver se o seu pastor está dentro da palavra. Irmãos, é um negócio terrível. Por isso que o ensino gera crentes maduros que eles conseguem analisar a nossa vida, a minha vida. Eles vão ver se eu realmente estou fazendo conforme a Bíblia está ensinando. Se eu vivo e se eu aplico aquilo que a Bíblia está ensinando. Pastor Eduardo, e o pastor Gilberto só levanta quando Deus mostra.
Então, revela para ele. então é terrível, Olha, irmão. a pessoa que fica 5, 7 anos aqui, com uma experiência, tem que passar pelo crivo. Se passar pelo crivo, ele não levanta. Então, porque você ora, aí Deus testifica. Né? Eu vou falar uma coisa que aconteceu comigo para evangelista. Meu nome nem estava, porque eu falei para o meu pastor, que era meu cunhado do setor, olha a imparcialidade, eu falei para ele, Barão, para mim o presbitério é o topo do ministério. Depois eu explico isso, por que a minha visão é essa. Porque Paulo aqui, Timóteo, era o presbítero de Éfeso. Quem eram os presbíteros? Era o pessoal mais velho, era o pessoal com mais experiência, era o pessoal que ensinava, era o pessoal que geralmente eles eram conselheiros dos pastores das congregações. Você pode ver que a presbiteriana tem os presbíteros, tem os pastores, mas tem o presbitério, que são os irmãos que dirigem. Tem igreja que nem presbítero tem, de tão reverência que eles têm. Porque eles dizem assim, ninguém aqui é capaz de ser presbítero. Eu conheço igrejas que não tem. E eu falei para ele, e aí ele falou para mim assim, Eduardo, ele estava orando, e ele falou assim, Eduardo, eu estou orando, e Deus me falou para eu levar o Sérgio como evangelista, que era o presbítero que dirigia a congregação. Eu falei, rapaz, é de Deus. O irmão está sofrendo lá e está se aplicando na obra. É de Deus, leva ele sim. Aí levou ele, mais acho que um irmão a diaconato. Esse diaconato, Deus me usou para avisar ele, a mulher dele até chorou na época, porque ela tinha falado a mesma coisa para ele não levar. E eu saí de casa aqui e fui lá na casa dele para falar com ele. Mas ele levou, porque ele já tinha falado para o irmão que ia levar, mas depois deu uma dor de cabeça para ele terrível. Chegou na festa do ministério, que era a época que o pastor fazia, que nem o pastor fazia. Lá em Osasco, eu saí daqui, fui para lá para a festa, porque eu era secretário do setor e dirigia missões, eu fui. Chegou lá, aquele monte de gente, aquela festona, aí o pastor levantou, nesse dia ele ficou de pé, o pastor José Garcia. Falou, irmãos, tem uns nomes aqui, para evangelista e para diácono, e tem alguns aqui da sede. Eu vou ler os do setor de Itaquá. Aí leu o Sérgio, e mais o irmão e mais um outro. Aí falou, mas teve um que eu estava orando e Deus me falou que era para separar ele evangelista. O pastor Ivan não está sabendo de nada, mas Deus falou para mim, eu em oração. E eu continuei orando e Deus falou que era para confirmar. Aí ele olhou para mim, fica de pé, irmão Eduardo. Eu falei, meu Deus do céu. É você que Deus falou. Na oração. Não foi o meu cunhado que... Aí eu sentei e eu falei para o meu cunhado, fiz assim. Ele falou, eu não fiz nada, Eduardo. Aí quando oraram, aí o Ivan veio me abraçar. Eu falei, rapaz, quando você falou, Eduardo? Ele chegou para mim e falou que Deus tinha falado para ele em oração. Ele perguntou para mim se tinha alguma coisa contra ele, contra você. Se eu tinha alguma coisa contra você. Se a minha cunhada tinha algum problema contra você. Ele falou assim, não. Eu falei, então é hoje. Vamos pôr as mãos nele, vamos levar ele ao evangelista. Não tem que orar? E eu acho que ele não estava errado, não. Eu acho que não. Era eu que era teimoso mesmo. O senhor era presbítero? Sim, já. Teve uma época que eu era cooperador, ele perguntou para o meu cunhado, falou, rapaz, esse irmão já é presbítero? Ele falou, não, pastor, ele é cooperador. Como é que é? Esse irmão vem aqui, ministra aqui, dá ensino para vocês lá e você não... Não, pastor, é que eu assumi agora. Eu falei, não, pode preparar os documentos dele aí para o diácono. Foi assim. Em 6 meses eu pulei, eu já era diácono, com 6 meses o pastor já me levou para o presbitério. Aí eu achei que já estava aí ele orando lá, antes de falecer. Foi antes da pandemia, né? Foi em 2017 ou 2018. Foi assim também, 6 meses, irmã, como presbítero. Mas Deus tinha usado o Antônio Robson para falar para mim que Deus tinha pressa na minha... E não é só ele, mas alguns irmãos. Deus tem pressa no seu ministério, irmão. Você não vai ficar muito tempo assim. Teu chamado é outro, não é ficar como cooperador. É bênção, né? Por isso que o escolhido não tem escolha. Ipiranga ou Madureira? Não, foi no Ministério do Avivamento, lá de Osasco. Aí, a gente está aí. Exortar Timóteo a defender a pureza do Evangelho e seus santos padrões, aí, da corrupção
causado por falsos mestres, e dar a Timóteo instruções a respeito de vários assuntos e problemas de Éfeso. Então era para ele tomar cuidado com alguns problemas que haviam lá. Né? Você lendo, você vai ver que tinha alguns problemas, mas aí Paulo instrui, ó, você tem que agir assim, assim e assim. Vocês veem que ele tem instrução para como tratar as irmãs mais velhas, as mais novas, os anciãos, os jovens. Tudo isso, não, mas é uma enciclopédia. Vamos dizer assim, é um guia de instruções pro obreiro. Eu sempre digo isso. Essa aqui é para obreiro e quem quer ser líder. Quem quer ser líder, vá para Neemias. Aí você vai aprender a ser líder. Que Neemias foi líder no tempo de crise. E aí que você cresce. Porque ser líder que nem Salomão foi fácil, irmão. Toda hora vinha tantas toneladas que ele ganhava de presente de ouro. Aí não tinha crise, né? Vou pegar uma igreja vazia, né? Você arrancar toco. Você entrar, fazer visita, fazer culto no lar, o povo endemoniar. E Deus te usar para libertar. É aí que a igreja vai crescendo, né? Porque às vezes você quer ficar só dentro da congregação e esperar que o povo vá, você tem que ir até a igreja, até as casas, fazer um culto. Geralmente vai ter alguém que vai entrar e vai começar a congregar. E através dessas pessoas que você vai atingindo as famílias. Nós aprendemos isso, né, no departamento no estudo sobre evangelismo. Visão panorâmica. Quem pode ler? Um dos cuidados de Paulo transmite. Os cuidados de Paulo transmite ao seu jovem auxiliar, né? É que Timóteo lute com de modo pela fé e refute os falsos ensinos que estavam comprometendo o poder salvífico do Evangelho. Paulo também instrui Timóteo a respeito das qualidades de um obreiro candidato a futuro pastor da igreja. Entre outras coisas, Paulo ensina Timóteo sobre o relacionamento pastoral com os vários grupos dentro da igreja, como as mulheres em geral, as viúvas, os homens mais idosos e os mais jovens, os presbíteros, os escravos, os falsos mestres, os ricos. Paulo confia a Timóteo 5 tarefas distintas para ele cumprir. Nessa epístola, Paulo exprime sua afeição a Timóteo como seu convertido e filho na fé, e estabelece um elevado padrão de piedade para a vida dele e da igreja. Pode ler, mãe. A gente já tinha falado sobre isso, né? Pode ler o características especiais. 4 características se projetam nesta epístola. 1. É dirigida diretamente a Timóteo, como representante de Paulo na igreja de Éfeso. Daí a carta pessoal e escrita com profunda emoção e sentimento. 2. Juntamente com 2 Timóteo, ressalta mais do que qualquer outra epístola do Novo Testamento a responsabilidade pastoral de manter o evangelho puro e livre de falsos ensinos que enfraquece o seu poder salvífico. Enfatiza o valor supremo Do Evangelho, né? A influência demoníaca corruptora do Evangelho, a santa vocação da Igreja e as altas qualificações que Deus requer para os seus obreiros. 4. Fornece a orientação mais específica do Novo Testamento sobre o correto relacionamento do pastor com os grupos da Igreja segundo a idade e sexo. Correto relacionamento. É correto, tá? Que às vezes o corretor lá que o pastor está imprimindo, está digitando, ele... Vocês viram que foi um resumo que a gente conversou, né? Que é o manual de instrução do obreiro. Tem alguma dúvida dessa primeira epístola? Não. 2 Timóteo. Pode continuar, irmão. 2 Timóteo, autor Paulo, o tema perseverança inabalável na fé. Data cerca de 67 depois de Cristo. Considerações preliminares. Esta é a última carta de Paulo. Ela foi escrita quando o imperador Nero procurava impedir a expansão da fé cristã em Roma, perseguindo severamente os crentes.
que Paulo voltara a ser prisioneiro do imperador em Roma. Estava sofrendo privações como se fosse um criminoso comum, abandonado pela maioria dos seus amigos, e tinha consciência de que o seu ministério chegara ao fim e que sua morte se aproximava. Paulo escreveu a Timóteo como amado filho e fiel cooperador. Sua intimidade com Timóteo e a sua confiança nele percebe-se no fato de o apóstolo mencionado como seu cooperador na escrita de 6 epístolas, de Timóteo haver permanecido consigo durante sua primeira prisão, e de lhe haver escrito 2 cartas pessoais. Ante a sua execução iminente, Paulo pede 2 vezes a Timóteo que venha estar com ele novamente, como ele em Roma. Timóteo ainda residia em Éfeso, quando Paulo lhe enviou esta segunda epístola. Nesta epístola, o apóstolo envia saudações a Onesíforo. Que residia em Éfeso, e igualmente para o casal Áquila e Priscila. Propósito, pode ler. Propósito: sabendo Paulo que Timóteo era tímido e enfrentava adversidades no ministério, e divisando a sombria perspectiva de forte perseguição vinda de fora contra a igreja, e da atividade nociva dos falsos mestres dentro dele, ele exorta Timóteo a defender o Evangelho, a pregar a palavra, a perseverar na tribulação e a cumprir sua missão. Visão panorâmica. No capítulo 1, Paulo assegura a Timóteo seu incessante amor e orações, e exorta-o a nunca transigir na fidelidade ao Evangelho, a guardar com diligência a verdade e a seguir o seu exemplo. No capítulo 2, Paulo incumbe seu filho espiritual a preservar a fé, transmitindo suas verdades a homens fiéis que, por sua vez, ensinarão a outros. Admoesta o jovem pastor a sofrer as aflições como um bom soldado, a servir a Deus com diligência e a manejar corretamente a palavra da verdade, a separar-se daqueles que se desviam da verdade. Verdade apostólica. A manter-se puro e a trabalhar com paciência como mestre. No capítulo seguinte, Paulo declara a Timóteo que o mal e a apostasia aumentaram. Porém, ele precisa permanecer sempre e em tudo leal às Escrituras. No capítulo final, Paulo incumbe Timóteo de pregar a palavra e de cumprir todos os deveres do seu ministério. Termina informando a Timóteo quanto aos seus assuntos pessoais, quando a ele já encarava a morte, e instando como jovem pastor a vir logo a seu encontro. Mas não deu tempo. Características especiais. As 5 características principais dessa epístola. 1. Contém as últimas palavras escritas por Paulo, antes da sua execução por ordem de Nero, em Roma, uns 35 anos depois da sua conversão a Cristo, na estrada de Damasco. 2. Contém uma das declarações mais claras da Bíblia, a respeito da inspiração divina das Escrituras e do seu propósito. Paulo reafirma que as Escrituras devem ser interpretadas com exatidão pelos ministros da palavra, e insiste que a palavra de Deus seja confiada a homens fiéis, que por sua vez possam ensinar a outros. 3. Do começo ao fim da carta, aparecem exortações simples, por exemplo: despertes o dom de Deus, não te envergonhes, sofre pelo Evangelho, conserve o modelo das palavras, guarda a verdade, fortifica-te na graça, passa adiante a mensagem sobre as aflições, sê diligente na palavra, evita os falatórios profanos, foge dos desejos da mocidade e segue a justiça, acatela-te da apostasia que há de vir, permanece na verdade, pregue essa palavra, faze a obra de um evangelista e cumpre o teu ministério. Os demais imperativos dessas muitas exortações são: manter firme a fé em Jesus Cristo e no Evangelho apostólico original, guardá-la da distorção e da corrupção, opor-se aos falsos mestres e pregar o Evangelho,
com perseverança inabalável. O testemunho de despedida de Paulo é um exemplo comovedor de coragem e esperança diante do martírio que tem que ser vencido. Então, tinha muito problema. Que Paulo estava. Lembra que eu falei que ele estava. Vai acontecer isso, vai aparecer gente assim. Vai aparecer falso mestre. Porque ele estava em Éfeso. Lembra que a gente leu em Atos, Paulo exortando os irmãos de Éfeso, falando assim, quando eu partir, vão surgir no meio de vós falsos mestres, levando pessoas atrás de si. Atos 20 ou 21? Atos 20, 20 e 28. Ele fala sobre lobos. Lobos cruéis. Não perdoarão o rebanho. Não perdoarão o rebanho. Isso aí seria os líderes, né? Isso, exatamente. Porque assim, irmãos, nunca vem de fora. Por isso que o rebanho tem que estar atento, tem que ser maduro. Vai surgir sempre de dentro, né? Sempre de dentro. Porque o pastor, nós não convidamos ninguém de outra fé para pregar. E sempre é o de dentro. Eu dei um ensino uma vez, acho que foi na escola bíblica para os obreiros, sobre a vigilância para você não se tornar um falso mestre. Em cima desse texto de Atos. Aí o que apareceram lá em Éfeso, em Apocalipse? Quem lembra? Vamos ver. Apocalipse 3. Apocalipse 3. Nicolaítas, né? Isso. A seita dos... 3 ou é 2? Deixa eu ver. A igreja de Éfeso. Não, é 2. Éfeso. Escreve ao anjo da igreja. Vocês acharam aí? 2 de Apocalipse. 2:1. Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Eu sei as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus. E puseste à prova os que dizem ser apóstolos e não são, e tu os achastes mentirosos. Viu como eles estavam diligentes? Atentos às falsos ensinos? E sofrestes e tem paciência, e trabalhastes pelo meu nome, e não te cansaste. Aí tem um porém. Tenho, porém, contra ti que deixaste a tua primeira caridade. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, e se não te arrependeres. Ele disse que vai fazer se a pessoa não se arrepender. Ele não tirou ainda. Ele exorta, ele corrige. Porque o exortar é você corrigir dando força, dizendo o caminho. Falando, não, você está errado, mas eu estou te dizendo o que você tem que fazer. Isso é você realmente corrigir. Porque tem gente que só aponta, mas não diz, não é assim que você tem que fazer. Eu vou te explicar como tem que fazer. Isso é o verdadeiro ensino. Cristo faz isso. Está errado, mas eu vou te dizer. Se arrepende e lembra das primeiras obras. Aleluia. Faz como antes. Tens, porém, isto que aborreces as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. Esses nicolaítas eram falsos mestres, também ligados a quem? Quem lembra de um dos nomes dos diáconos? Grande parte dos historiadores dizem que era Nicolau. Ele era o chefe desses caras. Nicolau, um dos diáconos. Era um diácono. Nicolau, e virou falso ensinador. Viu como a parte de dentro? Nicolau. Por isso que os crentes têm que ser maduros, irmão. Tem que conhecer a palavra. Que aí você não é levado por vento de doutrina. Quando o pastor insiste para os irmãos virem para o culto de doutrina, o culto de ensino é para isso. Para você não ser levado. Até como regra de fé tem que ser 2 palavras na Bíblia. Não, né? Só tem uma heresia. Porque assim, se ele não tiver amparo bíblico, é heresia. Qualquer um que falar. Pode ser o pastor presidente do ministério. Se ele falou... Porque assim, Paulo diz em Gálatas o quê? Gálatas 1:8. Quem pode ler? Olha só, vê aí, irmã Rita. Gálatas 1:8.
Abre aí, que a senhora já está com a Bíblia aberta aí. Gálatas 1:8. E se sofreste e trabalhaste pelo meu nome, não te cansaste, não desistir da obra. Não, mesmo Porque a sofrendo. obra cansa, né? Cansa. Não E te o cansar, sofrer não tem a desistir. perseguição. Ah, tá. É não desistir. É não desistir. Porque o cansar cansa, mas você não desiste. Desiste. Por quê? O que diz Isaías? Que os que esperam no Senhor, Renovaram suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, andarão e não se fadigarão. Não é assim que está escrito? Não tem cansaço, porque ele dá força ao que não tem força. Não é o que está escrito antes? No mesmo capítulo, é 41, né? Isaías 41, se não me engano. Isaías 40, 20, 28. 40, 28. Pode ler? Pode ler o Gálatas 1:8. Mas ainda que nós mesmos, ou o anjo do céu, nos anuncie outro evangelho, além do que já vos tem anunciado, seja anátema. Anátema, o que é, irmã Rita? A senhora lembra? O sentido? O significado? Maldito. Debaixo de maldição. Mentiroso. Debaixo de maldição. Você viu que ele falou? Se um de nós. Então ele se colocou num. Se um de nós, ou até mesmo um anjo. Vier outro evangelho. Não é que eu vou ter. Quer dizer, se ele voltasse e viesse pregar outro evangelho, podia botar Paulo para correr. Você vê, irmão, o cuidado que ele tinha. Falou assim, eu não... Porque ele disse para Timóteo o quê? Tem cuidado de ti e da doutrina. Porque se você fizer isso, só vai ser a ti mesmo e os que te ouvem. Porque se você não tiver cuidado da doutrina, você se perde e quem está te seguindo se perde também. É sério o negócio, hein? Por isso que essa epístola, essas duas epístolas, essas três, a gente, por isso que assim, às vezes eu demoro um pouco, assim, que eu gosto de frisar isso, né? Por quê? Porque não só aquele que não tem a vontade ou o desejo de ser obreiro, mas aquele que não é, para ele saber se aquele que está dirigindo está dentro da palavra. Porque se vier, o pastor Gilberto tem cuidado, mas se vier alguém que ele chamou, porque pode acontecer, o Paulo não disse, pode vir alguém e falar alguma coisa que não está dentro, falar coisa dele. Aí vocês vão lançar fora. Lembra das duas sacolas? Uma com fundo, outra sem fundo? É assim. Essa prática aí de andar com duas é fácil para obreiro, para quem é mais velho. E quem é novo, que chega, não conhece a palavra, não conhece a conduta. Por isso que geralmente, irmã Rita, tem pastor que já corrige na hora. Eu já tive em igreja que o irmão falou, um presbítero, falou um negócio do nosso ministério, viu, irmão? Falou, ele não era, agora ele é presbítero, mas ele era diácono, né? E falou um negócio lá que na hora eu olhei, assim, e cruzou o meu olhar e o olhar do irmão com pilha, assim. Na hora, porque assim, a gente tá ligado no negócio, cruzou, quando cruzou a gente olhou pro pastor da igreja, o pastor Isaías, olhou, ele já estava olhando pra gente também. Oxe, o irmão sentou, ele já pegou a Bíblia, Ele nasceu em né? Ele, na hora, ele já levantou, já corrigiu. Irmão, né? E não tem conversa. O irmão, Na hora da pregação. não, só na saudação do irmão, que o irmão deu uma saudação. Ah, sim. Então, porque tem gente que você tem que tomar cuidado, que às vezes não está maduro. Lembra da passagem de Reis? Que tinha um menino que andava com, um rapaz que andava com os filhos dos profetas, foi fazer comida e não entendia das ervas. E pegou uma que era venenosa e colocou na sopa, não foi? Foi. Aí um que tinha noção, tem morte aonde? Ele gritou. Aí quem foi que veio colocar a farinha? Eliseu. Eita, já estou sentindo Deus aqui. Farinha é a palavra. Farinha é a palavra, irmão. Pecandará, palavra. É uma mensagem. Aleluia. Isso dá palavra para obreiro, irmão. Para reunião de obreiro. Ele é filho do pastorzinho. Ele foi criado lá na Cumbi. É? Aceitou lá e foi criado. Então, o pastor Isaías corrigiu na hora. Ele levantou, aí perguntava, aí teve uma hora que ele falou assim, não é, irmãos? É, pastor. Tem mais algum? Aí a gente foi dando, e ele foi lendo com os irmãos para consertar. Não pode deixar, porque às vezes, que nem a irmã Rita falou, é esse cuidado que tem que ter com quem não conhece. Para a gente é fácil, que nem a senhora falou, só está estudando, os irmãos, mas e quem não está? Por isso que o pastor tem que corrigir na hora. Porque, irmão, não pode uma pessoa que está há 20 anos, eu vou falar o que ele falou, que ele não tinha certeza da salvação dele. Uma pessoa com 20, 30 anos no Evangelho. Ele falou isso. Tem que aceitar Jesus de novo.
Ele falou isso. Quando ele falou isso, eu já olhei pro nós cruzamos o olhar e já olhamos pro... Aí o pastor já se entendeu. Ele já mostrou que ele não tem credibilidade, né? Como é que a pessoa Não fala tem daquilo firmeza que ele na não fé. tem certeza? Não tem firmeza na fé. Esse é o menino que anda com filho de profeta, anda com profeta, mas não pode alimentar filho de profeta. Esse é o tema. Não é porque anda com profeta. Não é porque é filho de profeta, não é porque anda com profeta que pode alimentar filho de profeta. Esse é o tema da minha mensagem, se quiser ministrar. Você pode meditar, irmão, que ali tem coisa, viu? Tem coisa ali. Entendeu, irmã Rita? Não é porque a gente anda, porque às vezes não está maduro. Você vê a importância da escola dominical, culto de ensino, Então, é sempre vazio, pastor. Eu já vi, e já ouvi muita bobagem de obreiro velho. De obreiro que é separado como pastor. De ir, pegar uma saudação, ele ir para um canto, ir para o outro e não sair nada. Ele só falando, pegava texto aqui. E assim, minha paciência já não está mais essas coisas. Não, eu tenho paciência, irmão, com jovem, com adolescente, eu tenho. Vocês podem ver que eu converso com eles. Sim, ontem mesmo acabou o culto, a menina não tinha entendido. A mim foi lá atrás de mim. Eu já estava saindo, minha mulher já estava descendo. Aí eu falei, pastor, ele falou um negócio, eu não entendi esse negócio da cruz aqui. Mas eu sempre entendi que a cruz a nossa cruz é aquilo que a gente tem que deixar. E falei, não, é que assim, o tempo que o pastor deu para ele, não deu para ele discorrer para aquilo. Porque ele pregou só em Marcos, ele não foi para 9, o capítulo 9, que é pegue a sua cruz todos os dias e siga-me. Aí eu falei, eu achei que ele ia por irmão. Mas assim, às vezes o tempo de 30 minutos, irmão, para você ministrar no domingo, não dá. Aí eu complementei para ele e ensinei. Falei, não, a visão que ele deu foi essa está correta, mas o que você está falando da cruz, da sua cruz, não é uma pessoa. É da onde Deus te tirou. A sua cruz é você todo dia pegar ela e carregar. Falou assim, ó, Jesus morreu pelos meus pecados. Então eu tenho que lembrar de onde ele me tirou. E é todo dia. Lutar contra o velho homem. Aí eu expliquei para ela da frase de Martinho Lutero, né? Eu achei que o velho homem tinha se afogado nas águas dos batismos. No outro dia, eu descobri que o desgraçado sabia nadar. Então tem que afogar ele todos os dias. Ele quer ressurgir todo dia. Então você tem que afogar ele todo dia. Aí eu falei para ela. Aí ela entendeu. Então, com um jovem, com adolescente, eu tenho. Mas, irmão, obreiro de 20 anos não tem. Esse homem ficou, irmãos, e ficou, indo para um canto, indo para o outro, indo para o outro. Aí ele chegou uma hora que ele foi lá para o rei Uzias. Não consegui chegar em lugar nenhum. Ele foi para o rei Uzias e aí fez uma pergunta para a igreja. E perguntou, qual foi a causa da morte? Por que o rei Uzias morreu? Por que ele morreu? E ficou perguntando, qual foi a causa da morte? E perguntando, e ninguém respondia. E ele ficou perguntando, porque ele já não sabia. Não. Aí, irmão, eu não me aguentei. Tá? Meu irmão, a causa da morte do rei Uzias foi a soberba dele. Foi a soberba que matou ele. Ele falou, hã? Falei, foi a soberba. Aí eu achei que ele ia explicar para os irmãos, aí ele foi para outro canto e não explicou nada. Ele só queria a resposta, ele queria aprender. Aí pronto. Aí ficou 15 minutos. Aí o irmão, quando foi pregar, teve 17 minutos. Você entendeu? Não é porque anda com profeta. Não é porque anda com filho de profeta que pode alimentar filhos de profeta ou profeta. Não é todo mundo. Mas, pastor, isso aí que o senhor está falando faz tanto sentido, agora eu estou lembrando, trazendo aqui na minha mente. Uma vez eu e minha esposa, a gente foi convidada, era um culto de jovens. E meu esposo preparou a palavra, tudo, e fomos. E quando chegou lá, o pastor presidente desse ministério estava lá. O pastor presidente foi lá e pregou. Era para dar uma saudação, trazer uma palavra. E pregou. Minha esposa olhou para mim assim e falou: Vou pegar o quê? vou pegar agora aqui. Então eu vou. E aí ficou poucos minutos para ele. É só complementar, porque ele já fez essa palavra. Então, o que o pastor... Acabou com O pastor tinha para chegar e falar assim, irmão, prega esse tempo aí, mas eu já vou agendar você para vir outro dia. Eu teria feito isso. Porque o pastor presidente, você tem que ter... O pastor Gilberto já fez isso aqui já. Né?
Porque às vezes... Hoje não deu para você, mas porque alguém pisou na bola. É. Alguém chegou antes. Mas por isso chama ética de púlpito. Mas aí, no caso, meu esposo, Isso aí a gente aprende. o outro pastor também lá, É. convidado para apenas trazer uma saudação, uma palavra, aí prega um tempo assim, extenso. E deixa Então, o pregador. Eu não sei disso, quando a gente vai ficando mais velho, a gente vai ficando chato. Eu não sei se é por ser mais velha hoje, ou então é por estar sempre buscando aprender, porque eu sempre gostei de escola dominical, sempre gostei de doutrina. Então eu vejo algumas coisas, algumas atitudes, que eu perco a fiação e eu perco a paz. O crente velho fazendo certas coisas no culto, você entendeu? Obreiro. Não falo daqui mesmo, nem de fora não. Se foi dada a oportunidade para pregar, prega. Se foi dada a oportunidade para orar, ora. Nossa, sério. Se foi dada a oportunidade para você louvar, louva. É ética, né? Aí, se É a foi ética de dada a púlpito. oportunidade para você Isso, só isso. orar pela oferta, não. Ele Isso, quer orar é. pela... Antes de orar, ele vai falar, tudo bem, o pastor Gilberto dá o direito de alguém ministrar algo sobre a oferta. sobre a oferta. Mas você não precisa tirar 15 minutos. Não, é 5 minutos no máximo. Não, mas primeiro o obreiro vem, ele vem, pega a emenda do que o outro trouxe a saudação, que teve que deu a saudação antes. Isso eu pego a fiação, eu pego o culto, eu pego a bênção. Minha filha já olha para mim, porque ela sabe que eu já tenho. Aí eu falei, Jesus, será que eu já aprendi isso? Eu não concordo, porque eu sou muito a favor da obediência. Eu fui obrigada a aprender a obedecer. Isso é uma coisa que se aprende, chama ética de púlpito. Ética de púlpito. É igual a oração. Chama para a oração, a primeira oração, né? Lê a palavra e ora, não é isso? Lê a palavra e ora. Lê a palavra e explana a palavra. Então isso é ética de púlpito. É só para ler, não é para ministrar. É para ler a Mas palavra. ele vai sempre falar nas reuniões gerais. Se é para louvar um e dar harpa, é um e dar harpa. Se é para ministrar a oferta, é só para ministrar a oferta. Sabe por quê? Eu vou falar isso, já que está dentro sobre a epístola de obreiro. Não sei se É é por isso que a gente foi falado no começo, que sempre está repetindo a mesma coisa. Porque fala e os obreiros não entram na... Uma coisa que eu ensino, principalmente para jovem, assim, meu filho, você é líder, vem cá, deixa eu te falar uma coisa. Aprenda a saber o que é uma saudação e o que é uma palavra. Saudação são 5 minutos, uma palavra são 10. Se você passar 1 ou 2, se você estiver em casa, não tem tanto problema que o pastor te deu. Mas é no máximo 2 minutos para passar da palavra. A saudação não. O que acontece? Por que você precisa saber o que você tem que fazer? Porque... Tem isso aqui que fica em cima do altar. O camarada está no altar e não consegue ver um negócio desse. Eu perco a fiação, eu perco o desconfiômetro. Minha filha, mãe, fica quieta. Mãe, você já perdeu a vez. Porque olha, Não é só você não, mãe. tira a minha paz. E assim, pastor, toda reunião ele está repetindo a mesma coisa. Toda reunião é a mesma coisa. Ou então, teve agora nos 12 dias, a banda para louvar, irmã, louva e tira 10 minutos falando. Era só para a banda louvar. Quer ver? 1 Coríntios 14. Vamos lá. Sobre isso, irmã Rita. A senhora está falando 14. 1 Coríntios 14. Ele está ficando velho, está ficando chato, está ficando enjoado. 40. Qual que é? 14, 40. De qual? 1 Coríntios 14, 40. Mas faça de tudo com decência e ordem. Aí, tudo, né? Tudo. Tudo. Tudo é tudo. Tudo é tudo. Por quê? Porque lembra que quando a gente leu Coríntios eu falei que estava uma bagunça? 1 Coríntios o quê? 14, 40. Aí, eu sempre fui atrás do pastor Gilberto. Calma, minha filha, ele vai aprender, uma hora ele vai acertar. Desse jeito, calma, minha filha, ele vai aprender. Já Eu que estou você ensinando. falou sobre isso aí, por que tem umas igrejas que batem palma e outras não? Aí é coisa do local. Porque é uma coisa que... Isso não impede da salvação, não. de Deus. Isso é usos e costumes. Eu acho que é mais uso e costume do que doutrinariamente. Biblicamente não tem. Não tem Mas também não impede proibição. também, né? Não impede. Só uma palavra, só tem só uma. Mas as palmas ali são as palmas das palmeiras, são as flores das palmeiras. Apresentei ao Senhor com palmas. Por que as mulheres não se apresentaram como Jesus entrou? Com as palmas? Apresentai ao Senhor com palmas. Aí o povo viu Jesus entrando e colocaram as palmeiras. Tá vendo como a gente entende outra coisa? É porque a Bíblia diz tudo, mostra que é um louvor da natureza. Sim. É as águas, São- as árvores.
E o estudo pentecostal mostra isso. Não aprende quem não quer. Sim, porque Deus não é Deus de confusão, mas de ordem. O senhor lembra que é o passagem que está em Coríntios? Esse é o 33, verso aí que o senhor citou agora. É 12, É 14:33. 33, é isso mesmo. Porque Deus Ah, é- porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz, como em todas as igrejas dos santos. Como em todas as igrejas. Então, Paulo não é só em Corinto, não. Tem que ser em todo lugar. Ó, aí aqui no 40, né? É. Aqui fala aqui, ó. Viu? Irmão Giovanni, ó. Mas faça-se tudo decentemente com ordem. Então, Então, eu estou falando isso para ele assim, porque ele falou assim, mas para mim eu acho tudo normal. Aí eu falei, mas dentro da liturgia, Um segmento. tem um segmento, tem uns horários. porque a prioridade é a palavra. Não é que eu estou aqui há pouco tempo. Não, eu só estou falando para o senhor. Não, Nós estamos aprendendo todo dia. nós estamos aprendendo todo dia. Sabe por quê, irmão Giovanni? Porque a prioridade tem que ser a palavra. Tem que dar tempo para É para a palavra. Porque se o irmão que vem, que vai ministrar, seja o pastor Gilberto, ou um obreiro daqui, ou alguém convidado, e a gente, por isso que existe a ética de púlpito. Eu já fui convidado para pregar não, eu fui numa festividade lá em Santa Isabel, do Ezequias, que é filho do saudoso pastor Doroci. E o Antônio Rossi foi pregar nesse congresso. E eu fui com ele no carro dele, eu, a esposa dele e a minha esposa, eu fui até a casa dele, deixei meu carro na garagem e a gente foi no carro dele. Quando chegou lá, o Ezequias falou, não, você não pode, tem mais de 5 anos que a gente não se vê, porque depois que eu vim para o Ipiranga, eu comecei a trabalhar na obra, não deu mais. E você não vai sair daqui sem pelo menos dar uma saudação. Aí eu falei para ele assim, eu falei para os irmãos, eu vim aqui para ouvir o Antônio Rossi pregar e dar um abraço nesse aqui. Mas Jaqueline, eu não vou demorar nem 4 minutos. Aí eu dei uma saudação sobre a mulher que lavou os pés, a pecadora que ungiu os pés de Jesus com as lágrimas. Só isso. Porque, aí eu falei para ele, porque tem gente que quer medir a sua adoração. Fala de adoração. Aquilo é adoração. Falou, se ele soubesse quem é, rapaz, você acha que Jesus não sabe quem é ela? Será que Jesus não me conhece? E sabe quem é tu, E rapaz? sabe quem é você também. Tanto é que Jesus dá nele, ó, você está falando dela, mas eu entrei aqui, você não me deu o ósculo santo, você não me deu nem água para lavar os pés. Jesus já sabia Você não me adorou, você me convidou, mas não adorou. Tem gente que entra na casa do Senhor e não adora. Vai para medir a adoração dos outros. Aí ele diz assim, mulher, grande é a tua fé. É a tradição do judeu, né? Lavar os pés. Era lavar os pés, irmãos, que era recepcionar o convidado, porque ele convidou. É um costume judaico. Então, e ele convidou, irmão. Ele convidou. Então ele tinha que Quer fazer. dizer, Ele o tinha- anfitrião tomou O anfitrião não tomou posição de. Aí uma mulher pecadora entra. E outra, se você ler o texto lá em, acho que é Lucas 8, Jesus está de quina nele e a mulher adorando. A adoração não atrapalha a ministração. Ela não estava nem aí. Por isso que é com ordem. Porque Deus não é Deus de confusão. A sua adoração não pode atrapalhar a palavra. Não pode atrapalhar a ministração. Foi isso que eu falei para os irmãos. A palavra vai ser ministrada, não atrapalha a ministração. Eu falei para os irmãos. Que aí, porque assim, o Antônio Robson quando prega, ele tem a mania de bater na coxa. Aí, eu sei de onde Deus tirou ele. Lembra que eu falei do Pacaembu? Que ele brigando naquelas brigas de torcida organizada? De cabo de pau de bandeira? Deus tirou ele de lá. E hoje está viajando o Brasil todo pregando. E bate na coxa. Eu vou achar ruim com ele? Falar assim, vou nada, irmão. Eu sei de onde Deus tirou. e a sua forma de adorar. Então deixa a pessoa, não atrapalhando a administração, porque a mulher estava adorando. Que não Depois, pode ter nenhuma heresia, né? não, e a irmã estava adorando, e Jesus metendo o sarrafo no camarada. Vê lá, vamos lá ver em Lucas aqui, ó. Só para a gente ler, irmão, já que está aqui sobre ordem no culto. Senão nós pedimos que é os ticos. É os ticos, né? É 8. Acho que é 8, acho que é Lucas. 7:47. 7, isso, é 7 mesmo. Mas olha aqui, quer ver? Quando viu o fariseu, 39, ó. Quando isto viu o fariseu que eu tinha convidado, falava consigo, dizendo, se esse fosse profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, pois é uma pecadora.
É 7, viu, irmão Rita? 7 de Lucas, 37 em diante. E respondendo Jesus, irmão, Jesus já leu. Mas já meteu uma parada. Já, ó, e respondeu Jesus, disse, irmão, uma coisa tenho a dizer-te. E ele disse, diz, mestre, um certo credor tinha 2 devedores. Um devia-lhe 500 dinheiros e outro 50. E não tendo eles com o que pagar, perdoou-lhes a ambos. Dize, pois, qual deles o amará mais? Olha a profundidade disso. Eu dei um ensino no IP sobre essa mensagem. Resposta também. Uma quarta-feira. Foi, ó. E Simão respondendo disse, tenho para mim que é aquele que é quem mais perdoou. E ele disse, julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse, então quer dizer, ele estava ministrando e a mulher adorando, ó. E voltando-se para a mulher, disse a Simão, vê esta mulher, entrei em tua casa, e não me deste água para os pés, mas esta regou-me os pés com lágrimas, e moço enxugou com os cabelos. Não me deste ósculo santo, mas esta, desde que entrou, não tem cessado de beijar os meus pés. E era uma pecadora. E era pecadora, e estava adorando. A palavra comendo, solto em cima do fariseu, e a mulher adorando. Mas é maravilhoso, né? Madalena. É. Tremendo, né, irmão? Depois vocês meditam nisso aí, medita, irmão. Aí Jesus Que é da onde Deus te tirou. Só você sabe. Então a sua adoração é diferente da minha. É diferente da irmã Daniel, da irmã Francisca, do irmão Rony, da irmã Rita. Cada um sabe de onde Deus te tirou. Por isso que Jesus deu a parábola para ele. Por isso que Jesus deu a parábola. Falou assim, aí o camarada, porque assim, fariseu é metido, né? Ele se acha inteligente. Aí Jesus pega ele e dá uma torcida no pescoço dele e fala, então, aprende. E essas igrejas que eles ficam rodando, as mulheres ficam rodando, não também. Então, aí assim, Igual no candomblé. irmão, aí é complicado, porque assim, Aí já é um outro estudo. aí é um outro estudo, porque assim, irmão, tem muita gente que veio do... E o pessoal acha, isso não tem Bíblia lá, não tem, se você abrir a Bíblia vai todo mundo embora. A maioria de igreja pentecostal Anel pentecostal, é. anel pentecostal. Tem a Rancho dos Profetas e tem a Não, outra aqui. é coisa que você não abre, se você abrir a Bíblia, é igual o Eliseu Rodrigues diz, se abrir a Bíblia vai todo mundo embora. Israel, lá de cima. É, Que não entendeu? tem estudo, não tem escola dominical. Não, então eles querem movimento. Movimento. A maioria é movimento. Ele não sai de doutrina nenhuma. Não tem doutrina. Então, porque assim, Deus ensina, através da sua palavra, como a gente tem que adorá-lo. Ensina. Existe a manifestação, existe. Existe. O Espírito Santo Sim. real. Aquela manifestação que você está vendo, que é o Espírito Santo real aqui. Sim. É Deus. Mas existe muito meninice também. Tem, porque assim, Deus entra, tem hora que, com a ministração da palavra, eu já vi, e já presenciei. Deus usar o irmão tremendamente na ministração da palavra e Deus visitar a igreja. Mas primeiro dá uma correção. A correção. Aí se quebranta. Igual em Camboriú. Então, aí o povo se quebranta, aí, né? Porque eu já participei, eu já falei aqui, eu já participei de culto de ceia, de Deus pegar assim, dar uma quebrada em todo mundo e eu perguntar para o senhor, o que o senhor quer conosco? Ele falou, você vai ver. Porque Oséias diz assim que ele faz a ferida, mas ele liga. A irmã ministrou lá sobre Ezequiel, não ministrou? Na festividade, o senhor estava lá? Não estava, né? A irmã, Deus usou a irmã. Eu vi só pelo YouTube. Então, a irmã ministrou em Ezequiel 37, Vale dos Ossos Secos. Só que ela pegou todo o contexto. Ela é no ano passado era outra parada. Não, é desse ano mesmo que ela ministrou. O que ela fez? Ela pegou todo o contexto de Ezequiel. Quando Deus pegava ele, levava ele até Israel, até Jerusalém, para dar as visões do que estava acontecendo. Aí tinha sacerdote adorando a deuses a deuses estranhos. As mulheres estavam adorando deuses estranhos. Todo mundo estava. Então o que ela fez? Ela desnudou a igreja, como a igreja está hoje. A igreja dos dias de hoje desnudou a igreja. Porque eu gosto muito de prestar atenção. Então ela, pelo contexto, ela nos desnudou. E eu estava lá. Então Deus me desnudou. Eu preciso tirar os ídolos que ainda tem na minha vida. Ele me desnudou. Só que ele fez a ferida, não fez? Aí ela aplicou 37.
A conclusão foi a aplicação do capítulo 37, que é a vida, que é só você profetizar a palavra. E vai usar quem? Os remanescentes. Que Ezequiel era o remanescente, que era o pastor da igreja, pastor lá na Babilônia. Aí os ossos secos começaram a se juntar, aí foi criando nervo, foi criando carne, aí Deus soprou o Espírito, deu vida. A palavra faz isso, ela nos desluta, machuca, mas Deus liga. Então o ligar foi a aplicação do 37. A minha esposa perguntou para mim o que você achou da palavra, eu expliquei para ela o que Deus usou. Porque teve um irmão que estava... Então, teve um irmão que perguntou para mim assim, estava do meu lado, no púlpito, falou, irmão, e aí? Não era para ela já começar a pegar atenção? Eu falei, não, ela vai... Tem coisa assim, irmão, Deus tem um negócio comigo que é terrível. Eu sei que é coisa que Ele me deu, não é de mim. Que eu falei para ele, não, ela vai aplicar o 37. Antes, ela dando toda o contexto, eu falei, não, ela vai aplicar o 37. A conclusão vai ser a aplicação do 37. E ela fez isso. Aí depois ele olhou para mim e falou, rapaz, como é que é esse negócio? Eu falei, não sei, isso é coisa de Deus. Eu pedi para ele discernimento e ele me deu. Então, é isso que acontece. O que acontece? A pessoa vai dar uma saudação, ela vai pregar, lógico que ele está sentado, se está ligado, se tem discernimento, lógico que o Espírito Santo talvez não dê a interpretação para ele que deu para você. Sim. Aí eu tenho oportunidade, eu me empolgo, vou emendar com o que o irmão deu só porque Deus me deu. É isso que acontece. Não, isso não pode fazer. Eu acho isso uma falta de respeito. Não, isso é falta de ética. Não, Eu isso acho isso falta, porque isso tem acontecido, sabe? É porque deu, até no hino, a irmã louvou um hino e Deus deu discernimento para o irmão naquilo. Eu acho que é desnecessário isso. Então, isso aí tem que ter, isso aí é coisa que se aprende de ética de púlpito. Isso Eu ia falar isso, ética de é ética de púlpito. É ética de púlpito. É conduta de obreiro de púlpito. O presbítero até agora não aprendeu? Então, irmão, você eu sou um perigo, meu Deus. Vocês entenderam o problema que Paulo estava preparando para Timóteo? É isso. Irmãos, vocês querem ir embora e a gente pega Tito e Filemão para terminar na próxima aula? Vamos? Vamos. Aí vamos ficar só duas. Aí a gente faz uns 20, 30 minutos dessa. A gente tenta, né? Não, eu vou chegar cedo, em nome de Jesus. Não, a gente tenta ficar Só 20, 30. Não, a gente termina agora, porque assim, Tito é rápido, porque é só um capítulo, né? Não, são 2 ou 3, Tito. Tito acho que são 2, ou um só. Não, acho que são 2. Ai, Deus, eu fico assim. Não, são 3 capítulos. E Filemão é uma carta pessoal. E Filemão tem uma profundidade muito grande. Amém, meus irmãos? Então vai ficar Tito e Filemão para a próxima aula. Deus abençoe.